Então é isso, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, todos que estão aqui para nossa aula hoje sobre prosperidade. Eu preparei um conteúdo aí que eu acredito que vai virar algumas chaves sobre prosperidade, sobre abundância e que vai trazer para vocês aí uma expansão de consciência, tá? Então vamos lá. É, Deixa eu compartilhar. Opa, aonde que eu compartilho a minha tela aqui? Aqui. Isto. Vou compartilhar a tela aqui. Muito bem. Então, coloquem para mim só se vocês estão vendo aqui a apresentação, se está tudo certo, se podemos começar a nossa aula. Ok, beleza, obrigada. Estou, vou ampliar a tela aqui. Isso aí, tá ótimo. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que comentários, vocês podem ir colocando ali no chat também, tá? E aí eu já vou respondendo, ou a gente depois abre aquele momento para conversar. Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece ou ainda não sabe dessa informação, né? Eu sou a Rafaela Leone, eu sou uma pessoa apaixonada por ajudar pessoas pelo desenvolvimento pessoal e pelo autoconhecimento. Porque eu acredito que a gente veio aqui para esse planeta para a gente ser feliz e para a gente realizar os nossos sonhos. Então, por isso que eu ajudo as pessoas a viverem aí com mais prosperidade, com mais abundância, felicidade, expansão de consciência. Por isso que estou trazendo também aí essa aula hoje para ser essa contribuição para trazer uma visão diferente sobre essa questão da prosperidade, da abundância, de como a gente consegue expandir mais a nossa consciência e acessar esse fluxo. Espero que vocês gostem da aula. Fiz com muito amor, muito carinho e espero de coração que seja contribuição na vida de vocês, tá? Então, assim, para a gente começar, eu queria que vocês parassem para pensar um pouquinho agora o que é viver com prosperidade para você. Quem quiser colocar no chat ali, colocando para mim, pode ir escrevendo ali, né? Mas eu queria saber assim, ó, eu quero que vocês parem para pensar o que é prosperidade? O que é ter uma vida com prosperidade para você? O que é viver com prosperidade? Muitas vezes a gente fala, né, dessa questão de prosperidade, mas a gente não para pensar, para saber, para identificar, para de fato a gente se conectar com a prosperidade, primeiro a gente tem que saber o que é prosperidade para a gente, né? Então, é, joia, a Jorlene colocou que é equilíbrio para ela, né? Então, o que é para cada um de vocês? Para a gente se conectar de fato com esse fluxo da prosperidade, primeiro a gente tem que saber o que é prosperidade, né? Senão a gente vai ficar, é, vai, vai ficar perdido, não vai saber cocriar, não vai saber o que está acontecendo, como é que faz, como é que funciona, né? Então, o que é prosperidade aí para vocês, tá? Então, vamos lá, né? Eu trouxe primeiro aqui o significado da palavra prosperidade na origem dessa palavra. Então, a origem de prosperidade vem do latim, que significa obter aquilo que se deseja. Então, na etimologia da palavra, se a gente desmembrar, for ver ali a raiz da palavra, o que significava, prosperidade ela traz esse conceito, que é obter aquilo que você deseja. Bom, para mim, prosperidade, e aí eu trouxe algumas
algumas questões aqui, né? Alguns conceitos. Para mim, prosperidade é felicidade, é sucesso, é ter boa saúde, é ter sorte, é ter fartura, abundância, é ter riqueza, é ter progresso, melhoria, crescimento, desenvolvimento, liberdade. Então, para mim, prosperidade, ela é uma palavra que ela engloba muita coisa. E ela é uma palavra que é, ela abrange todas as áreas da minha vida. Então, quando a gente fala em prosperidade, muitas pessoas pensam apenas na questão da riqueza, do financeiro, do sucesso, do dinheiro. Também faz parte, porque é uma das áreas da nossa vida. Mas viver com prosperidade, para mim, é ter toda essa abundância, é ter todo esse crescimento, é ter toda essa liberdade em, em todas as áreas da vida. É ter saúde, é ter bons relacionamentos, é não depender de ninguém, como a Jace colocou ali, né? Isso é ter prosperidade, é ter essa liberdade, porque a prosperidade, quando a gente é próspero, em todas as áreas da nossa vida, a gente está num fluxo de abundância, num fluxo de liberdade, num fluxo de crescimento, de expansão, de desenvolvimento. Então, quando a gente busca prosperidade, para mim, eu penso que é essa expansão, esse crescimento em todas as áreas. Isso faz sentido para você? Pare e pense um pouquinho nesse conceito mais amplo de prosperidade. Se isso se traz se traz aí uma nova consciência sobre o que é prosperidade. Se traz aí uma visão a mais, diferente do que é prosperidade. Né? Porque é muito importante, eu fiquei pensando hoje, estava repassando a aula, eu preciso falar sobre esse conceito mais amplo de prosperidade, do que é prosperidade. Porque a gente, muitas vezes, a gente não reconhece o que é ter prosperidade na nossa vida. Então, eu faço mais uma pergunta para vocês agora. Você reconhece na sua vida prosperidade? Você reconhece o quanto você já tem? O quanto você já é abundante? O quanto você já é próspero? O quanto você já recebe do universo? O quanto você já tem de oportunidades, de pessoas? Quantos presentes você recebe do universo? Sabe, presentes às vezes assim, você pensa em algo e daqui a pouco vem aquela possibilidade, vem aquela oportunidade, vem algo que você estava precisando, vem a pessoa certa para a sua vida. Isso tudo é estar no fluxo da prosperidade. Isso tudo é prosperidade na nossa vida, é reconhecer essa prosperidade que a gente tem. Então, quando a gente fala nessa questão de prosperidade, ampliem assim essa visão de vocês sobre prosperidade. Ampliem é, esse entendimento do que é prosperidade. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando aqui para mim. Já deu assim uma viradinha de chave? A gente já começou a virar essa chavinha aí da prosperidade? A gente já conseguiu começar? Vocês já tinham pensado em prosperidade dessa forma mais ampla? Dessa maneira, né? Então, que bom, que bom. Tô vendo aqui que a gente já começou a dar uma mexida aí, né? Nessa ideia de prosperidade, de começar a expandir esse conceito e essa percepção de prosperidade. Que legal. Eu reconheço a prosperidade na minha vida, porém a parte financeira, às vezes gasto demais. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre os sabotadores aí da prosperidade.
A gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui. Perfeito. Então, eu quero agora sugerir, convidar vocês para a gente fazer um exercício. Porque nesse exercício você vai perceber como é que está a sua mente e as suas emoções, o seu sentimento com relação à prosperidade e abundância. Então, a abundância faz parte da prosperidade, né? Então, a gente vai fazer um exercício que chama um oceano de abundância. Como é que vai ser? Eu só vou pedir para vocês fecharem os olhos. Isso, então fechem os olhos. Faça uma respiração bem grande. E imagine agora que você está numa praia e que você está olhando o mar. Busque aquela lembrança que você, de algum momento que você estava na praia, olhando o mar. E agora eu vou pedir para que você olhe o mar como se o mar representasse esse oceano de abundância. E ele está aí na tua frente. A abundância, a prosperidade do universo está aí na sua frente. E quando você olha o mar, o oceano, você não consegue ver fim, porque ele é muito grande. E isso a gente tem à nossa disposição. Toda essa prosperidade, essa abundância, ela está à nossa disposição. E agora eu quero que você imagine que você está com algum recipiente na sua mão, que você vai lá se abastecer dessa abundância, dessa prosperidade do universo. E agora perceba, se o seu recipiente é um recipiente pequenininho, tipo um copo, tem gente às vezes que imagina até uma colher, mas é um recipiente. Que recipiente é esse? É um copo? É um jarro? É um balde? É algo maior? Como seria se você tivesse uma conexão direta com esse mar, que você pudesse, como se você fizesse um encanamento e você pudesse se conectar com essa prosperidade, essa abundância e trazer essa prosperidade, essa abundância para a sua vida, sem, sem ter que pegar pouquinho, porque tem muito, você olha para o mar e ele, por mais que tenham pessoas do seu lado que estão ali na praia também se abastecendo dessa abundância, dessa prosperidade, por mais que todos se abasteçam, vocês não vão conseguir acabar com o oceano, vocês não vão secar esse oceano. Então, o universo ele é próspero, ele é abundante. A natureza nos mostra isso. A natureza nos mostra o quanto há de prosperidade e abundância no universo. É tudo abundante, né? Os peixes no oceano é em abundância, uma árvore, quando dá frutos, é em abundância. Não tem assim escassez. Quando a gente que desequilibra a natureza, né? Mas se a natureza ela tiver ali só ela por si só, ela é perfeita e ela é abundante e ela funciona de forma abundante. Ela não tem escassez nessa natureza. Não tem falta. Então agora imagine que esse recipiente que você está se conectando com a prosperidade e abundância do universo, ele é a sua consciência. Então, esse recipiente que você tem, que talvez você tenha imaginado um recipiente pequeno no primeiro momento, é como a sua consciência, você sempre pode expandir e aumentar para que você se conecte mais com a prosperidade e abundância que existe no universo. Então, eu vou deixar como sugestão para que você faça sempre esse exercício, para sentir, perceber qual é
a sensação de expansão, de conexão com a abundância, com a prosperidade que você tem. Então, perceba, né? Perceba como é que está essa sua conexão com a prosperidade e a abundância. Joia? Então, podem abrir os olhos agora, né? E falem para mim aqui, faz sentido isso? O quanto, na maioria das vezes, a gente que está indo buscar pouco do universo, a gente que está a gente que está na escassez, na falta, a gente que está olhando dessa forma para o universo, para as coisas que estão acontecendo. Então, o quanto a gente pode expandir essa consciência, essa nossa forma de se relacionar com a abundância, com a prosperidade, e o quanto a gente pode estar absorvendo isso, quanto a gente pode estar se abastecendo dessa abundância, dessa prosperidade, sem precisar estar lá com um copinho para pegar só um pouquinho desse oceano, né? Verdade? Verdade, isso faz sentido para vocês? Trouxe aí uma outra visão? Joia, que bom, que bom, muito bom, muito bom. Então, assim, façam sempre esse exercício. Quando vier aquela sensação, aquele sentimento, né, assim, de, de escassez, de falta, façam esse exercício de se conectar, lembrar que o universo é abundante, lembrar que existe toda essa prosperidade aí que está à nossa disposição, né? Ok? Vamos lá, vamos seguir? Tudo certo? Tá trazendo aí um ponto de vista diferente para vocês, uma expansão de consciência? Então, vamos lá que tem bastante coisa ainda. Então, agora eu quero que você pare e pense em qual área da sua vida que você deseja ter mais prosperidade. É no financeiro, é na carreira, é nos relacionamentos, é na família, é na saúde. Aonde que você deseja estar nesse fluxo, nessa abundância? Qual área da sua vida que você deseja ter mais prosperidade? Então, pensa um pouquinho aí sobre isso, né? Escolhe agora uma área, porque a gente vai fazer um outro exercício. E aí, é importante você definir uma área. Depois você pode fazer esse exercício com várias áreas da sua vida, tá? Nesse momento, a gente vai fazer esse exercício você definindo uma área. Ah, é o financeiro? Então, como eu gostaria que esse financeiro fosse? Ah, é um trabalho novo, é um aumento de salário, eu quero ser empreendedor, empreendedora, ah, mais clientes, faturamento maior, uma nova oportunidade, ou eu quero ter prosperidade na carreira, eu quero crescer na carreira onde eu tô, ou eu preciso ter prosperidade, quero ter prosperidade nos relacionamentos não 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 estão indo bem ou estão meio travados, está faltando ali esse fluxo. Então pense qual área da sua vida que você deseja ter mais prosperidade. E agora eu vou pedir, a gente vai fazer mais um exercício aqui. Vou pedir para você também fechar os olhos, respirar grande
E imaginar agora isso que você deseja na sua vida já acontecendo nesse momento. Então, se é o trabalho, se é se desenvolver na carreira, se é o que for, você vai criar essa cena na sua mente com todos os detalhes. Você vai observando isso acontecendo, vai percebendo esses detalhes, ok? Vai, vai imaginando. E o que eu quero que você faça é prestar atenção no seu corpo para perceber como é que o seu corpo reage a essa imagem, a essa projeção que você está fazendo, que você está imaginando como se aquilo ali que você quer mais prosperidade já estivesse acontecendo. Então, perceba o seu corpo e perceba os pensamentos que vêm quando você faz esse exercício. Então, vem pensamento bom, vem pensamento que não é legal. Como é que tá a sua mente, os seus pensamentos e como é que estão os seus sentimentos, como é que o seu corpo responde a isso? Isso é um exercício muito importante, muito legal, que vocês podem fazer sempre que vocês desejam realizar alguma coisa na sua vida, alguma mudança, alguma coisa nova. É imaginar como se aquilo ali já estivesse acontecendo. Isso vai trazer o que está lá no subconsciente de trava para que isso aconteça. Então, agora eu vou pedir para que vocês compartilhem comigo como é que foi como é que foi esse exercício. O que que vocês sentiram com relação a esse exercício? Né? Compartilhem comigo aqui, por favor. Veio pensamento bom, veio pensamento ruim, o sentimento foi confortável, foi bom, te- teve sentimento bom, teve sentimento que sentimentos conflitantes, ah, ficou bom, ficou leve, alegria. E quando você e os pensamentos, sentimentos como foram os pensamentos? Será que veio algum pensamento de dificuldade, de não conseguir? Percebam os pensamentos. Ah, difícil, fácil. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Coisas boas, ficou, o corpo ficou leve, conforto, confiança, alegria. Ó, bastante dor de cabeça, abrição de boca. Os pensamentos bons, até sentir o sol aquecendo o corpo. Que delícia isso! Não consegui, pesado. Então, o que que acontece, né? Quando a gente imagina, quando a gente faz esse exercício, a gente, a nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginação. Então, se a gente faz um exercício assim, imaginando alguma coisa que a gente deseja na nossa vida e que vem pensamentos que são sabotadores, que vem pensamentos de medo ou de dificuldade, ou que não vou conseguir, ou algo nesse sentido, se vem algum tipo de pensamento assim, é porque tem lá no subconsciente sabotadores, tem crenças, padrões que vão fazer com que a gente tenha dificuldade de alcançar aquilo ali. Então, se tiver algo na sua vida que você está desejando e que o pensamento que veio ou o sentimento, a sensação que veio não foi bom, é porque tem algo lá no subconsciente que precisa ser mudado, que precisa ser reprogramado, tá? Se você sente bem, se você sente alegria, isso é muito bom, porque isso está mostrando que
a tua mente está aberta para que aquilo ali aconteça. A tua mente ela está te trazendo a possibilidade para que aquilo aconteça. Então, é muito importante perceber sempre os nossos pensamentos e sentimentos. Por exemplo, questões financeiras, né? Ah, vem. Como é que você lida com a questão financeira durante um mês? Ah, sempre vem aquele pensamento que vai faltar, que não, que vai, que acaba o dinheiro, não acaba o mês, né? Aquela coisa de que sempre ou sempre acontece algum imprevisto, alguma coisa. É, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que você tem quando você pensa sobre o financeiro na sua vida? Quais são os pensamentos e sentimentos quando você pensa sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, sobre o seu negócio próprio, se você tem, sobre os teus relacionamentos? Então, isso é muito importante, fazer esse exercício, porque você vai identificando onde estão os bloqueadores, onde vai acabar fazendo com que você tenha dificuldade de realizar aquilo ali que você deseja, tá? Ok? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Quem não conseguiu imaginar, é um exercício, tá? Você pode escrever também, você pode usar outras formas para ir desbloqueando a sua mente, tá? Mas a imaginação ela é muito importante nesse processo, porque a gente cria primeiro na nossa mente, para depois a gente realizar, né? Então, se a gente tem dificuldade até de estar imaginando, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de estar criando algo, porque a gente vai ter essa trava. Porque se a gente não consegue imaginar, a gente vai ter dificuldade de criar algo diferente, fazer algo diferente. Ok? Podemos seguir? Tranquilo? Tudo certo? Então vamos lá. Esse é um pensamento, quando pensa que tem mais dívidas que dinheiro sempre, né? Esse é um pensamento que acaba sendo um pensamento muito sabotador, tá? Pensamento que sempre vai na escassez, na falta, na dificuldade. Então, é necessário estar mudando esse pensamento. Então, quais são, né, os bloqueadores da prosperidade que a gente identifica que são muito comuns? Então, falta de merecimento. Isso é uma coisa crônica, né? Quem aqui está com o merecimento em dia? É muito difícil. A maioria das pessoas, elas sempre estão naquele lugar de não se sentirem merecedoras. Porque a gente não aprende isso, né? A gente não aprende que a gente é merecedor, que a gente veio para cá, que a gente merece ser feliz, que a gente merece realizar os nossos sonhos, que a gente tem o merecimento. A gente não aprende isso na escola. E geralmente a gente não aprende também isso em casa, né? Então, a falta de merecimento, eu digo que é uma questão crônica hoje em dia, até, porque a gente tem que trabalhar para desenvolver esse merecimento, lembrar que somos merecedores de sermos felizes, de aproveitarmos a vida, de realizarmos os nossos sonhos, de termos liberdade. Então, a gente é merecedor, a gente é filho do Criador, né? A gente a centelha divina está dentro da gente, então a gente tem esse merecimento, porque a gente é a imagem e semelhança dessa fonte criadora. Então, a gente tem algo que bloqueia demais a prosperidade, é esse sentimento de, de não merecimento. Outra coisa que bloqueia muito também a prosperidade é
os padrões da sociedade. Então, é muito comum, assim, a gente seguir os padrões do que a gente ouviu, né? O que a gente ouviu quando era criança, depois quando a gente foi crescendo, do que a gente ouviu na escola, do que a gente ouviu e viu na televisão, nas músicas, em tudo que a gente lia, no que a gente ouve das religiões. Então, a gente tem muitos padrões de escassez, de falta, de dificuldade, de sofrimento. Isso são padrões coletivos, que já estão no inconsciente coletivo. Então, a gente já nasce nesse meio, né? Onde padrões da sociedade, falta, escassez, sofrimento e dificuldade. Então, que são bloqueadores, porque lembra o que a gente pensa, a gente sente o que a gente pensa e sente, a gente acredita, aquilo vai levar a gente a ter ações e a emitir um campo eletromagnético onde a gente se conecta com tudo à nossa volta e atrai o que a gente está vibrando para nossa, de volta para a gente. Então, a gente tem que olhar quais são esses padrões que a gente traz aí da sociedade que estão bloqueando a nossa prosperidade, a nossa abundância. Outros padrões muito fortes são os padrões familiares que a gente traz da nossa família também. E aí a gente tem aquela questão do nosso campo sistêmico familiar, que muitas vezes a gente se mantém nesse campo sistêmico, a gente se mantém na falta, na dificuldade, na escassez, na tristeza, no sofrimento, porque a gente está repetindo o padrão da nossa família. E a gente quer pertencer a essa família, a gente quer se sentir amado, amada por essa família, a gente quer se sentir incluída nessa família. E aí a gente mantém os mesmos padrões da nossa família. A gente olha para trás e a gente percebe que a gente está repetindo exatamente o que os nossos pais fazem ou falam, o que os nossos avós fazem ou faziam, né? O que a gente ouviu dentro do núcleo familiar, e muitas vezes a gente fica preso, porque isso é como se fosse um imã que nos puxasse para esse padrão. Então, os padrões familiares, o campo sistêmico familiar, é um grande bloqueador da prosperidade, que precisa ser curado também. Outros bloqueadores, então, são lá as nossas crenças limitantes, né? As nossas verdades, os nossos paradigmas, o que a gente acredita que de fato é, mas muitas vezes é só algo que nos falaram que era daquela forma. Muitas vezes contaram uma mentira para a gente acreditou nessa mentira. Então, crenças limitantes que bloqueiam a prosperidade. Não tem para todo mundo, não tem o suficiente, logo isso vai acabar, sempre falta, sempre acontece alguma coisa ruim, eu tenho que estar preparada para esperar algo ruim acontecer. A vida é difícil, a vida é sofrida. Então, são crenças que estão diretamente ligadas a bloquear a nossa prosperidade. Porque, novamente, o que eu penso, eu sinto, a partir disso eu ajo e eu emito um campo vibracional que vai me conectar com aquilo que eu estou vibrando, que eu estou acreditando e sentindo. Então, tem que identificar também essas crenças, esses paradigmas, essas verdades que você acreditou e que muitas vezes não são verdades. Foram mentiras que a gente acreditou. Existem também muitas crenças quando a gente fala de prosperidade com relação ao dinheiro, muitas crenças limitantes sobre dinheiro. Que dinheiro é sujo. Quem, quando era criança, ouvia a mãe falando assim: ah, você pegou em dinheiro, dinheiro é sujo, vai lavar a mão, que o dinheiro é muito sujo. E aí o subconsciente entende que o dinheiro é sujo. E aí o subconsciente faz com que a gente fique sem dinheiro, porque se é sujo, é ruim, eu tenho que me livrar daquilo ali. Então, eu gasto no que precisa, eu atraio situações onde vão acontecer os imprevistos, né?
e aí vou gastar o que eu estava sobrando, porque se é sujo, se é ruim, eu não posso ficar com aquilo, eu tenho que me desfazer de todo o dinheiro. E aí o dinheiro vai ali escoa pelo ralo e muitas vezes você nem sabe onde foi o dinheiro. Ele apenas desapareceu, porque o teu subconsciente, ele vai trabalhar para fazer com que as crenças que estão lá, elas sejam reforçadas e elas aconteçam. Então, se o dinheiro é sujo, é ruim, eu vou me livrar disso que é ruim. O dinheiro não traz felicidade, dinheiro destrói a família. Quantas histórias a gente já ouviu, né, de que o dinheiro destruiu a família por causa da herança, e acabou separando a família, ou que o dinheiro corrompe as pessoas, né? Só fica rico quem vem de família rica. Então, isso também é uma crença muito comum ainda, né? Só fica rico quem vem de berço. E a gente sabe que isso hoje não é verdade, porque existem infinitas possibilidades para a gente conseguir fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, receber mais dinheiro, fazer a energia do dinheiro vir para a nossa vida. Não é certo que eu ganhe mais que os meus pais, esse é um padrão, uma crença muito comum. Então, a gente estabelece inconscientemente um teto financeiro e não passa daquele teto porque a gente quer ficar próximo dos nossos pais, da nossa família. Gente rica perde a simplicidade, a humildade, que também não é uma verdade, porque o dinheiro ele só mostra o que a pessoa é, né? Então, se a pessoa ela é de boa índole, aquilo ali vai ficar mais forte. Se a pessoa ela tem um desvio de caráter, o dinheiro ele pode reforçar aquilo ali. Mas não é o dinheiro que vai fazer com que a pessoa deixe de ser humilde, que deixe de ser uma boa pessoa porque ela tem dinheiro. Na verdade, dinheiro é uma energia de troca do teu trabalho, do teu tempo, mas não significa. É uma energia que vai demonstrar o que você tem, que vai estar trocando por aquilo que você tem. E não, na verdade, te corrompendo, te mudando. Isso já é uma questão de caráter da pessoa, né? Dinheiro é escasso, não tem para todos, isso é muito comum também, isso é um pensamento muito comum, uma crença muito comum, né? Então, antes de eu falar de como entrar no fluxo da prosperidade, eu quero saber de vocês, se essas crenças aí, vocês se identificaram em algumas aí. Me contem. Me contem quais são as crenças que vocês têm sobre dinheiro e sobre prosperidade. Identificaram algum padrão? O dinheiro é sujo, né? Só quem não presta fica rico, só consegue dinheiro de forma desonesta. Isso é muito comum, né? Várias crenças, todas várias. Quando a gente para pensar um pouquinho sobre isso, quando a gente começa a entender, estudar sobre prosperidade, sobre dinheiro, a gente vai vendo o quanto a nossa mente ela está programada para que a gente não tenha prosperidade e abundância. O quanto a nossa mente ela nos sabota porque ela tem crenças contrárias ao que é prosperidade e abundância. Então, não posso ganhar mais que os meus pais, isso é muito comum, tá? Muito comum a gente ter inconscientemente aquele teto financeiro, como eu falei, e a gente chega até um patamar e a gente não rompe aquele teto, a gente não rompe aquele patamar, porque a gente quer se. É errado ganhar mais que os pais, ou a gente quer se manter próximo aos pais, e o subconsciente entende que se você romper aquele teto, você vai se distanciar demais da sua família, das pessoas. Isso é muito comum. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente quebra, né, esses sabotadores, como é que a gente faz para entrar nesse fluxo aí da prosperidade, da abundância, né? Então, deixa eu só fechar aqui isso. Aqui. Então, como entrar no fluxo da prosperidade?
Então, a primeira coisa que a gente precisa ter para estar no fluxo da prosperidade é uma mentalidade próspera. A gente precisa acreditar que o universo é abundante e que tem para todo mundo. A gente precisa mudar as nossas crenças, todas essas crenças e mais inúmeras crenças que eu não trouxe ali, né? Que eu trouxe só algumas para exemplificar. Então, a gente precisa mudar primeiro a nossa mentalidade. E aí, a gente precisa fazer essa mudança a nível subconsciente. O quanto mais a gente conseguir reprogramar o nosso subconsciente, onde estão lá esses registros, essas memórias, estão fazendo com que a gente mantenha uma mentalidade de escassez, de falta, a gente precisa mudar essa mentalidade, a gente precisa reprogramar essa mente, a gente precisa levar a nossa mente a acreditar que é possível sim a gente ser próspera, a gente ser abundante, a gente ter liberdade, a gente ser feliz. Então, tudo começa na nossa mente e a gente precisa treinar essa mente para ter uma mentalidade próspera. E aí existem inúmeras ferramentas, técnicas que a gente consegue fazer isso com mais facilidade, né? Uma sugestão que eu posso dar aqui para vocês é a questão da repetição das frases, né? Então, você ter frases afirmativas, frases que, repetindo, né? Que você é próspera, que você está no fluxo da prosperidade, da abundância, que cada dia fica mais fácil, que você consegue acessar com facilidade tudo na sua vida, que você se sente grata pelos presentes, por toda a prosperidade que você já tem na sua vida. Então, você vai fazendo repetições, frases repetindo isso, para você reprogramar essa mente. E aí, existem outras técnicas que eu não vou conseguir fazer com vocês aqui agora, mas que a gente vai fazendo essa reprogramação aí, daí de uma forma até mais rápida e mais assertiva, onde a gente vai direto no subconsciente para fazer isso. Então, o Theta Healing, a reprogramação neurolinguística, outras técnicas que a gente vai usando lá, a reprogramação diretamente no subconsciente. O que a gente precisa também para entrar no fluxo da prosperidade? Curar os padrões de escassez, de falta, limitação no nosso campo sistêmico familiar. E aí existem exercícios também que a gente faz para fazer toda essa liberação desses padrões que a gente traz da família e a gente entender, o nosso subconsciente também, o nosso consciente e o subconsciente entender que a gente pode fazer mudanças, a gente pode escolher e continuar honrando essa família, continuar pertencendo a essa família, continuar amando essa família e ser amado por essa família, mas sem precisar repetir os mesmos padrões da família. Então, existem exercícios muito poderosos que a gente faz também para curar esse campo sistêmico familiar. E é muito importante olhar para a nossa família, para o nosso campo sistêmico. E a gente vai perceber que a gente repete muito o padrão da nossa família. Bom, outra coisa cultivar os sentimentos de gratidão, prosperidade, abundância, merecimento, fé, alegria. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue se alinhar à energia da fonte criadora e vibrar nessa frequência. Porque essa frequência são esses sentimentos de alegria, de gratidão, de fé, de merecimento, de abundância que vai trazer a prosperidade. São esses sentimentos que convidam a prosperidade para a nossa vida, que convidam as coisas boas para a nossa vida, que convidam o dinheiro. Essa é a energia do dinheiro. A energia do dinheiro não é uma energia triste, não é uma energia para baixo, não é uma energia de falta, de escassez. É uma energia de alegria, de gratidão. Por quê? Porque a fonte criadora, frequência da fonte é essa, a frequência da fonte é amor, é gratidão, é alegria. E a prosperidade, ela está totalmente ligada nessa frequência. A, a gente tem que entrar nessa frequência, a gente tem que entrar na alegria, a gente tem que entrar
Nessa frequência elevada, porque se a gente lembra, né? A gente está vibrando, emitindo um campo eletromagnético, e isso está fazendo com que a gente se conecte com tudo à nossa volta. É como se o universo fosse um espelho do que a gente está sentindo. Então, comecem a perceber assim, se as coisas não fluem melhor, se não entra tudo num fluxo quando você está bem, quando você está alegre. Se o universo não traz mais presentes para você, oportunidades, possibilidades e, consequentemente, também mais dinheiro para sua vida. Mas se perceber e fazer esse exercício todos os dias de aumentar a sua frequência, aumentar a sua energia, de se sentir grata por tudo que você já tem, reconhecer tudo isso, reconhecer toda essa prosperidade que já tem na sua vida. Começa a reconhecer isso, ficar nessa energia, nessa vibração, e você vai perceber, você vai ver o quanto vai movimentar na sua vida de fluxo de prosperidade e abundância. E aí depois eu quero que vocês voltem e me contem, tá? Lá no grupo, pelo Whats, ou pelo Instagram, que vocês me contem aí as mudanças que vocês percebem aí só mudando a vibração, a energia de vocês, tá? Isso aqui, gente, que eu tô passando para vocês, esses pontos, essas diretrizes, esse caminho, isso aqui parece muito simples ou parece algo assim muito, todo mundo fala isso, mas que não é você falar, é você colocar isso em prática na sua vida. É você começar a viver isso. E a partir do momento que você vive isso, você vai ver que a tua vida muda completamente. Você vai ver a vida vai fluir, como vai entrar nesse fluxo, como as pessoas certas aparecem na sua vida, como as oportunidades, as possibilidades. Por quê? Porque tudo é energia, tudo é frequência, tudo você emite uma frequência e o universo te devolve mais daquilo que você está emitindo. Então, isso aqui assim, é algo simples, mas é algo muito poderoso. Coloquem isso em prática na vida de vocês e depois me contem os resultados, porque eu vou querer saber, ok? Então, me falem até aqui. Vamos lá, deixa eu tirar aqui a tela de novo para eu poder voltar aqui no chat. Fez sentido tudo isso para vocês? Fez sentido tudo isso que eu falei até agora? Trouxe consciência, expandiu aí a consciência? Me respondam enquanto eu tomo um golinho de água. Vocês conseguiram perceber como é que está como é que tá a mentalidade de vocês com relação à prosperidade e abundância? Como é que estão os sentimentos? Que sentimento, que vibração que você está emitindo? Que sintonia que você tá aí e que frequência que você está a maior parte do tempo? Consegue perceber o quanto isso faz toda a diferença na sua vida? Você consegue perceber que o universo está sendo um espelho daquilo que está aqui e aqui? Você consegue perceber isso? Percebe o teu coração. Como é que tá? E como é que tá a tua mente, a tua mentalidade, o que tem aqui dentro? O que você está cultivando? Você consegue perceber que tudo que está aqui dentro é o que está acontecendo fora? Que é o que você vibra, o que você pensa, o que você sente?
E o universo está só te mostrando como está aqui. Vocês conseguem perceber como é lindo isso? Eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada por quê? Porque a partir do momento que a gente tem essa consciência, você pode tudo. Porque tá tudo aqui e aqui, tá tudo na mente, no coração. E a hora que você toma essa consciência, que você tem esse entendimento, você pode mudar qualquer coisa na sua vida. Deixa de ser algo de responsabilidade das outras pessoas. Você percebe que a responsabilidade é sua. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Porque se a responsabilidade é minha, eu posso fazer qualquer mudança. Não é verdade? Faz sentido isso para vocês? Expande a consciência, toma posse disso. Não é assim, você não sente que você está tomando posse de todo o poder que você tem? E no bom sentido, porque às vezes quando a gente fala do nosso poder pessoal, né, às vezes vem aquela coisa que não é bom. Mas você consegue perceber que você pode, que você merece, é, que você escolhe, que é escolha sua, o que está acontecendo na sua vida, que é escolha sua entrar no fluxo da prosperidade e da abundância? Você consegue perceber isso? Faz sentido? Coloca um coraçãozinho para mim, ou um joinha, ou alguma coisa aqui no chat, se faz sentido isso para vocês. Se o que eu estou falando está fazendo sentido, né? Não é maravilhoso isso? A gente saber que a gente tem esse poder de escolha, que a gente que está criando tudo isso, e que a gente escolhe entrar no fluxo da prosperidade, acessar toda essa abundância que está aí do universo. A gente faz essa escolha o tempo todo. Então, se tem algo que não está legal na sua vida hoje, você pode mudar, você pode fazer diferente. Você tem esse poder. Esse poder está com você. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é consciência, isso é autoconhecimento, isso é sair do piloto automático, isso é sair do senso comum. Porque quem está aqui nessa aula hoje, eu sei que está buscando isso, não é verdade? Eu sei que você já está com essa, já acendeu aí uma luzinha aí dentro de você, de dizer, eu preciso e eu sei que eu posso, e eu preciso buscar, e eu tô indo, e eu sei que eu posso, eu sei que é meu de direito. A vontade já está aí dentro, já despertou, né? Isso é maravilhoso, eu sou apaixonada por isso, como eu falei lá no início. Por isso tudo, por tudo isso, eu sou muito apaixonada. Porque quando a gente começa a entender e a perceber as coisas dessa forma, a gente vê as coisas de uma forma diferente também, a gente começa a identificar o quanto a gente tem esse poder, o quanto está com a gente e o quanto a gente tem essa escolha. E isso é liberdade. Exato, Sabrina. E por que não se próspera na família, no financeiro, em todas as áreas da vida? A gente está aqui para ser. Isso é uma crença também, que quando uma área da vida está dando bem, né? A outra não está. Aquela coisa de, sorte nisso, azar naquilo, não é verdade? Então a gente pode, em todas as áreas, a gente só precisa o quê? A gente precisa entender como está funcionando a nossa mente e saber como mudar essa mente, como reprogramar essa mente, para que a gente sinta diferente, para que a gente perceba as coisas de uma forma diferente, a gente emita uma frequência totalmente diferente.
Então, fez sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido até agora? Tá valendo a pena? E a gente já vai aqui para finalizar, que a gente está aí quase, né? 1 hora de aula, tô olhando aqui no relógio, eu me empolgo em falar, mas é isso. Aí aqui também, exatamente, não basta só saber, tem que colocar em prática, com certeza, porque é isso que vai fazer essa virada, essa mudança na sua vida, é colocar em prática. Saber é o primeiro passo, a gente precisa saber primeiro, conhecer, saber como funciona. Mas aí quando a gente coloca em prática, isso muda tudo, né? Joia, colocou que sou prova disso, a Rose, né? Sou prova disso. Sim, né, Rose, como a gente conversou já. Gratidão e merecimento são fundamentais. Muito bom. Então vamos lá. Então vamos lá, porque agora eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Se tudo isso que eu falei até agora para vocês aqui fez sentido, né? Então, eu quero fazer um convite aqui muito especial para vocês nessa noite. Então, eu quero que você primeiro, antes de eu falar o que é esse convite, que você imagine aí, né? Como seria a sua vida se você se alinhasse totalmente ao fluxo da prosperidade e da abundância? Eu vou dar em 1 minutinho para vocês imaginarem. O que seria diferente? Como seria? O que mudaria? Quais as áreas da sua vida que iriam fluir melhor? O que você faria? Quais os sonhos que você realizaria se você se alinhasse a esse fluxo da prosperidade e da abundância? Eu acredito que está vindo muita coisa boa aí na mente de vocês, né? Que quando eu penso isso, né? Quando eu penso estar no fluxo da prosperidade e da abundância, me vem assim uma enxurrada de coisas boas. Por quê? Porque esse é o caminho, é nosso de direito, a gente merece, a gente só precisa aprender a como se alinhar a esse fluxo. Então, se você quer tornar isso mais forte, trazer isso para sua vida, colocar tudo isso que eu falei aqui nessa aula em prática e muito mais coisas ainda, porque nessa aula aqui de 1 hora só não dá para trazer todo o conteúdo, todo o conhecimento, tudo que eu posso compartilhar com vocês sobre prosperidade e abundância, eu não consigo aqui, né, em 1 hora de aula. Mas se você quer aprofundar, se você quer dar um passo além, que você quer ir junto comigo nessa caminhada e acessar esse fluxo de prosperidade e abundância, eu quero convidar você agora para participar da mentoria Prosperidade e Abundância. Essa mentoria, ela está sendo elaborada e pensada por mim faz bastante tempo já. Faz um bom tempo que eu já venho amadurecendo essa ideia, eu já venho pensando em como eu poderia trazer todo esse conhecimento, toda essa consciência e fazer ajudar, né, cada vez mais as pessoas, ajudar cada um de vocês a virar essas chaves sobre prosperidade, entrar nesse fluxo da abundância. Então, eu já venho pensando há um bom tempo como eu faria isso e o que eu traria tudo, né? E agora, nesse momento, ela está pronta, essa mentoria, ela nasceu, ela já foi criada, né? Conseguir entender tudo que é necessário, tudo que vai ajudar cada um que participar da mentoria a ter mais prosperidade na vida em todas as áreas, como a gente falou, não só no dinheiro, não só no financeiro, mas em todas as áreas. E como se alinhar nesse fluxo do universo da abundância, como sair dessa escassez, dessa falta, desse sofrimento. Então, o que você vai ver na mentoria, o que eu vou te ajudar, o que eu vou te apoiar, o que a mentoria vai fazer de diferença na sua vida. Então, a gente vai caminhar juntas e vai desenvolver aí essa mentalidade próspera e abundante. A gente vai fazer exercícios, eu vou
eu vou fazer todo esse acompanhamento, eu vou fazer todo esse direcionamento, eu vou trazer toda esse passo a passo de como criar essa mentalidade, como desenvolver essa mentalidade próspera e abundante. A gente vai trabalhar também em cancelar e mudar esses padrões limitantes, sabotadores, todas aquelas crenças que eu falei ali na aula, mas, nossa, uma quantidade enorme que tem aqui já listado de crenças que sabotam aí a prosperidade, o dinheiro na sua vida, a abundância em todas as áreas, as possibilidades. Então, a gente vai trabalhar toda essa reprogramação dessas crenças. A gente vai fazer exercícios também para curar esses padrões sistêmicos familiares. Então, onde você vai entender, e o teu subconsciente vai entender, que você pode honrar, pertencer à sua família e que você pode ainda, quando a gente faz essas mudanças, essas curas na gente, desse padrão sistêmico familiar, a gente é contribuição para todo o nosso sistema, ou seja, a gente traz uma nova consciência para o nosso sistema familiar. Isso é lindo, porque a gente possibilita essa cura também para os nossos antepassados, para todo o nosso núcleo e para os nossos descendentes. Então, quem tem filhos, quando você cura padrões que são do sistema familiar, quando você faz essa cura, essa mudança, você está contribuindo para os seus filhos, você está levando essa nova informação também para os filhos. E isso é muito lindo quando a gente faz esse trabalho sistêmico, a gente faz todas essas curas e a gente é uma contribuição fantástica para nossa família. E a gente também assim, a gente é uma forma de a gente honrar a nossa família evoluindo, indo além. Porque a gente não honra a nossa família quando a gente se mantém com as mesmas dificuldades, com os mesmos padrões, com os mesmos sabotadores. A gente honra mais a nossa família quando a gente consegue curar tudo isso, quando a gente consegue ser essa contribuição e quando a gente consegue trazer uma informação diferente para o nosso campo sistêmico de que é possível sim mudar e é possível fazer diferente. Então a mentoria vai trazer também para cada um de vocês, né? Como vibrar nesses sentimentos de abundância, de gratidão, de alegria, de prosperidade, de merecimento, como a gente vibrar e manter a vibração, a frequência nesses sentimentos. Porque quando a gente está com a frequência alta, tudo dá certo, tudo funciona. É fantástico, porque tudo é tudo ação e reação. Então, a gente, com a frequência alta, o que a gente vai receber também é dentro daquela mesma frequência alta. Então, também vou ensinar vocês, vou mostrar para vocês como se conectar com essa energia da fonte, né? Criadora, essa energia da prosperidade, da abundância. Como trazer isso, como canalizar, como ser esse canal, né? Dessa energia para sua vida. Como também convidar, como você ser uma energia que convida o dinheiro, a prosperidade e a abundância no seu dia a dia. Como se tornar essa energia de convite. Eu tenho uma aula muito legal sobre isso, sobre como ser o convite para o dinheiro na sua vida. Uma aula fantástica também que está dentro da mentoria falando sobre isso. Bom, como será a mentoria então, né? Ela será uma mentoria em grupo, vai ter duração de 3 meses. Então, o acompanhamento vai ser 3 meses. Por quê? Para que vocês consigam ir colocando em prática tudo isso e sentindo já essas mudanças, porque eu quero ver resultados, eu quero que vocês tenham resultados. Então, a gente vai fazer uma mentoria, um acompanhamento de 3 meses para vocês perceberem, verem
já verem os resultados aí dessas mudanças na, na sua vida, tá? A gente vai ter 6 encontros ao vivo, 6 aulas, onde essas gravações elas vão ficar para vocês assistirem por um ano, vai ter acesso a essas aulas por um ano. Então, não pude assistir ao vivo. Vai ter a gravação, vai ter acesso a essa gravação por um ano. Mas o legal do ao vivo é poder trocar comigo, tirar dúvida, perguntar, contar o que está acontecendo, trazer alguma questão e aí eu trago uma possibilidade diferente. Então, o ao vivo é muito legal dessa troca que a gente tem. Mas a gente vai ter esse suporte, vocês vão ter esse suporte também pelo WhatsApp. Então, a gente vai ter 2 grupos no WhatsApp. Um grupo fechado, onde ninguém coloca comentário, e onde é só para eu colocar os materiais, tudo que eu vou disponibilizar lá, né? Os links das aulas, os exercícios, algum áudio, alguma coisa a mais, tudo que eu for trazendo para vocês dentro desse tema durante esses 3 meses, eu vou colocar nesse grupo. E aí, para não se perder, não ficar difícil de achar, esse grupo ele vai ficar fechado para comentários, por ser um grupo lá mesmo, assim, que são os materiais para pesquisa lá dentro, ok? E aí depois a gente tem um outro grupo, que aí participa quem quer, tá? Não é obrigatório participar desse, que é um grupo aberto, que é para tirar dúvida, interagir, fazer troca. E é muito legal o grupo porque a gente cria uma egrégora. E essa egrégora de apoio, ela tem muita força, porque a gente está dentro de um grupo que está com o mesmo objetivo, que está querendo o mesmo, que está querendo acessar a mesma, ter o mesmo resultado, que é estar cada vez mais no fluxo da prosperidade e da abundância. Então, é muito bacana ter esse apoio do grupo, estar nessa egrégora. E, claro, todo o meu apoio e acompanhamento durante a mentoria. Então, também, se alguém tiver alguma questão em particular, quiser tá me chamando no WhatsApp em particular, também vou dar essa assessoria, ok? Até aqui, deixa eu perguntar para vocês. A gente está quase finalizando já, tá? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido ir além, buscar mais vontade, assim, ah, ter mais disponibilidade, estar dentro desse movimento, estar dentro dessa egrégora, desse grupo, ter toda essa orientação minha, né, assim, eu já venho estudando isso há muito tempo, há muitos anos, eu já venho desenvolvendo isso há muito tempo, né, buscando isso, colocando em prática na minha vida, vendo o que funciona, o que não funciona, o que é o caminho mais fácil. Então, tá fazendo sentido isso para vocês, ter essa possibilidade? Joia, legal, ótimo, ok. Eu vi um comentáriozinho assim, que tem vontade, mas está escasso din-din. Mas eu nem falei o valor ainda. Olha as crenças de escassez. A gente nem conversou ainda sobre o investimento, não é verdade? Como seria se você já pensasse agora, eu quero participar e, e já entro nesse fluxo de do universo trazer possibilidade para mim de ter esse valor para fazer esse investimento? Como seria já fazer já trabalhar diferente na sua mente? Nossa, eu quero participar, é algo que eu sei que vai me ajudar. Como é que pode ser, como é que pode melhorar o universo? Quais as possibilidades? O que eu ainda não pensei de possibilidade para poder fazer esse dinheiro para participar? Joga perguntas para o universo, pede para o universo trazer essas possibilidades. Coloca essa intenção, essa vontade de querer dar esse passo, de fazer essa mudança. E pede pro universo, o que eu ainda não considerei de possibilidade?
às vezes vem algo para você fazer, ou vem um dinheiro inesperado, ou vem, eh, uma oportunidade, uma possibilidade, que você diz: tá aqui, o universo está me respondendo". Então façam esse exercício. Quem está com, que está no momento aí, que está num desafio financeiro, já traz essa mentalidade diferente. Que possibilidades eu não estou considerando? Possibilidades do universo eu tenho para poder participar. Coloca essa intenção, essa vontade, tá joia? Então vamos lá. Só para finalizar aqui, então. Então, para quem que é essa mentoria, né? Eu acredito, primeiro assim, eu já acredito que quem está aqui nessa aula até agora, né? Mais de 1 hora de aula aqui eu falando sobre prosperidade, é porque quer fazer essa mudança, essa transformação na sua vida, né? Ou porque quer destravar algum ponto, ou porque quer melhorar ainda. E aí, essa mentoria vai com certeza te tirar num ponto A e te levar para um ponto B e talvez um ponto C que você não tinha nem considerado. Talvez você comece a perceber que você pode muito mais do que você sempre imaginou. Então, essa mentoria é para quem quer entrar nesse fluxo da prosperidade e da abundância, para quem quer viver com liberdade, com fartura, para quem quer estar desenvolvendo aí toda essa habilidade com relação à prosperidade, à abundância, para quem quer realizar, para quem deseja realizar os seus sonhos e para quem quer ser contribuição também para sua família, para a sociedade. Porque como um mentor meu fala, quanto mais dinheiro você faz, mais pessoas você ajuda. Então, quanto mais prosperidade a gente tem na nossa vida, mais movimentos a gente, para alcançar mais pessoas, a gente consegue. Na verdade, mais contribuição a gente pode ser também para a família, para a sociedade. E eu acredito mais contribuição a gente é também para esse momento de transição planetária. Porque quanto mais pessoas desenvolverem essa consciência, mais a gente contribui para a gente evoluir como um todo. Porque estamos todos conectados. E aí, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, quando a gente consegue ter um número maior de pessoas com essa consciência, mudando essa mentalidade, mas a gente todos sobem, né? Todos vão para um outro patamar. Então, se você se identifica com isso, essa mentoria é para você, com certeza. Para quem que não é a mentoria, eu não posso falar aqui também, não vou dizer, é para todo mundo a mentoria, porque não é. Porque assim, quem está lá conformado com a realidade, que está bom do jeito que está, não precisa fazer a mentoria. Não quer ir além, não quer ir para outro nível, não faz a mentoria. Você não vai ver resultados da mentoria porque você não está com vontade, você não tem um estímulo para participar ali da mentoria, né? Então, tá bom do jeito que tá, então fica do jeito, tá tudo certo, né? Mas eu já tenho que dizer que, se for esse o caso, a mentoria não é para você. Ou se você é aquela pessoa que acha que tudo é culpa do destino, né? Tudo é porque Deus quis dessa forma, ou porque eu nasci assim mesmo, a minha família é assim. Essa mentoria também não é para esse tipo de pessoa. Também não é para quem não acredita no seu poder pessoal, para quem não quer se conectar com todo esse poder que eu falei antes ali, né? E para quem tem preguiça de fazer a sua parte também. Por quê? Porque vai ter que colocar em prática. Só vai funcionar, vai dar resultado se você colocar em prática. Se você fazer a prática de mudar os seus pensamentos, mudar o seu sentimento, se você fizer os exercícios que vão ser propostos,
Se você fizer a sua parte, você vai ter resultado, mas você tem que fazer a sua parte. Ainda não existe aquela pílula mágica, né? Então, se é alguém acomodado que quer uma pílula mágica, não é. Mas quem está buscando de fato transformação, quem quer ir para outro nível, quem quer fazer essa expansão e quer ser toda essa contribuição aí para o universo, para sua família, para a sociedade, vem que a mentoria vai te ajudar muito. Então, qual que é o investimento, né? Vamos lá nesse ponto de que, nossa, mas Rafa, esse valor para investir, eu sei que vale, mas tá muito alto para mim nesse momento, eu não estou podendo. Então, o que que acontece? Esse é o valor, assim, que eu poderia cobrar tranquilamente pela mentoria, porque vai ser muito conhecimento, vai ser muita transformação, vai ter muito suporte. Então, poderia ser, mas não vai ser esse valor, porque eu quero conseguir atingir mais pessoas, eu quero conseguir que mais pessoas participam. Então, esquece esse valor aqui. Esse valor aqui é só para você ter uma ideia do que eu poderia estar colocando mesmo de valor de investimento para você participar, mas não vai ser esse valor, tá? Então, como eu falei para vocês, eu quero que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e transformem as suas vidas, porque eu acredito nessa transformação. Então, o valor da mentoria será 997. Só que calma, espera, que eu tenho um presente para quem está nessa aula aqui hoje, junto comigo, tá? Eu tenho um presente muito especial. Pensei em vocês, eu quero mesmo que quem está aqui nessa aula possa participar, consiga participar. Então, para quem está nessa aula aqui e que ficou até aqui agora, é porque quer de verdade fazer essa mudança na sua vida. Então, vai ser o investimento para participar, vai ser de 497 no Pix ou 12 vezes de 49,70 no cartão. Se você fizer isso, né, por mês, o que é esse investimento de 49, menos de 50, 49,70? A gente não consegue nem comprar uma pizza mais com esse valor, né? E imagina você fazer esse investimento, você vir para uma mentoria de 3 meses, onde você vai trazer toda essa mudança para a sua vida, toda essa expansão de consciência, todas essas ferramentas, todas essas possibilidades de mudança por R$ 49,70 por mês. Então, assim, eu estou fazendo esse valor aqui para os 10 primeiros que se inscreverem, porque de fato eu quero muito que vocês participem. Então, assim, a gente está em mais de 10 pessoas aqui na sala. Então, mesmo que chegar nesse. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui para voltar lá para a sala com vocês. Eu vou presentear todos que estão aqui na sala, tá? Então, mesmo que passar ali dos 10 inscritos. Mas quem está aqui acompanhando a aula, eu vou dar esse presente, porque eu quero que vocês façam essa transformação na vida de vocês. Eu quero poder ser essa contribuição também na vida de vocês, tá? E é uma forma de agradecer vocês por sempre estarem aqui comigo, né? Prestigiando o trabalho também e acreditando e confiando em tudo que eu trago e que eu disponibilizo aqui para vocês, né? Então, assim, quem está aqui nessa aula hoje tem essa oferta garantida. Só que tem que me falar, a gente tem que terminar a aula já e dizer assim, eu quero, eu vou fazer, já me chama, tá? Já me chama ali no WhatsApp e fala, Rafa, eu vou fazer. Aí a gente vê ali como você vai fazer, a forma de pagamento, como ficar melhor para você, tá? Então, assim, quero muito mesmo de coração poder ser essa contribuição na vida de vocês, tá? Trazer toda essa consciência, todas essas ferramentas,
toda essa possibilidade para a vida de vocês. Ah, Vandi, querida, viu só? Que bom. Sim, que bom que você vai participar. Já se precisa, vem para mudar a tua realidade. Vem participar que vai fazer muita diferença, vai fazer uma transformação na sua vida. Vem participar da mentoria que eu tenho certeza que será assim uma chave que vai mudar na sua vida, que vai virar na sua vida, que você vai dizer assim, nossa, isso fez toda a diferença para mim, tá? Então, assim, eu só tenho uma mensagem final ali para vocês, a gente já vai desligar. E aí, quem quiser participar, quem quiser garantir já a sua vaga, tá? Já manda mensagem ali para mim. Ah, não posso passar o cartão hoje ou amanhã. Não. Converse comigo ali, tá? Se você tá com desejo, sentiu que vai fazer diferença na sua vida, que você quer dar esse passo, conversa comigo, me chama ali, ok? Faz me chama ali no WhatsApp, tá joia? Bom, deixa eu bater aqui uma fotinho, mas sabe o que eu gostaria de pedir para vocês? Tudo é energia, tudo é troca, como a gente estava falando, né? Então, se essa aula ajudou a expandir consciência, se essa aula trouxe para vocês aí uma informação diferente, trouxe uma contribuição para sua vida, eu vou botar a tela lá de volta, bate uma fotinho, faz um print e compartilha lá no seu Instagram para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Coloca lá no nosso grupo que a aula foi muito legal, que você gostou da aula. Coloca lá no grupo qual foi um ponto assim de virada que deu, que trouxe, que virou uma chave para você. Vocês podem fazer isso por mim? Vamos fazer essa troca? Eu trouxe aqui um conteúdo para vocês, espero que tenha contribuído, que tenha trazido mais consciência. E eu gostaria que vocês pudessem fazer essa troca de estar colocando lá no grupo, o que mudou, o que trouxe de expansão de consciência para você. Ou se quiser printar, né? Vou voltar lá na tela. Quiser printar, colocar lá no Instagram, comentar alguma coisa, eu vou ficar assim muito, muito, muito feliz, com o coração muito quentinho de receber essa energia de volta para vocês, tá bom? É, não precisa abrir a câmera, tá, Vandi? Eu sei que ninguém está preparada para bater foto, tá tudo certo, mas vocês podem, se quiserem, printar aí agora ali com aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela de novo aqui. Se quiserem printar a tela com, deixa eu só ir para o próximo slide aqui. Então, aqui, quem quiser ir printar a tela, escrever alguma coisa lá, depois compartilhar no Instagram, tá? Então, eu quero deixar uma mensagem aqui final para vocês, que eu acho muito importante e que eu acredito muito. Cada um merece e pode viver com prosperidade, abundância e realizar os seus sonhos. Porém, se você não mudar a sua mente, curar seu campo sistêmico e vibrar na energia certa, você continuará se auto-sabotando, perdendo ótimas oportunidades e nada mudará na sua vida. Eu quero trazer essa mensagem para vocês refletirem, porque tudo começa a partir do que a gente escolhe. Então, escolha ser a mudança que você quer nesse momento. Escolha viver na prosperidade e na abundância, realizar os seus sonhos. Faça essa escolha e faça as mudanças necessárias para que isso aconteça. A gente pode tudo, a gente tem um poder imensurável quando a gente determina o que a gente quer mudar, quando a gente se conecta com a energia também da fonte criadora, quando a gente entende que a gente é essa parte
é uma parte da fonte criadora, está dentro da gente. E a gente tem toda essa possibilidade. E a gente merece fazer o que a gente desejar. E a gente merece viver o que a gente desejar. Então, minhas amadas, minhas queridas, fica mais uma vez o convite para participar da mentoria. Quem sentiu aí no coração que vai ser contribuição na sua vida, me chama ali, a gente conversa, tá bom? E eu quero agradecer de coração imensamente a presença de cada um que foi muito especial. Eu amei compartilhar tudo isso com vocês, eu amei a nossa aula. E dúvidas, perguntas, vocês podem me chamar ali, eu estou totalmente à disposição de vocês, tá bom? Deixa eu só aqui tirar aqui da tela de novo, voltar para cá. Isto. Ah, eu compartilho ali já, Vande, tá bom? Para você, se você quer printar. Então, gratidão, gratidão, um beijo enorme no coração de cada uma, tá? E fiquem com Deus. E a gente se vê no Instagram, no WhatsApp, na mentoria. Um beijo grande. Deixa eu, deixa eu só compartilhar a tela lá para. Opa, aqui. Deixa eu só. Vixe, Vande. Deixa eu só parar aqui a gravação.